Olá, professor. Olá, educador. Este é o curso de formação continuada para professores e técnicos da educação sobre metodologias e estratégias de ensinagem para alunos com transtorno do espectro autista. Meu nome é Lucas de Souza Gomes, sou formado em psicologia, especialista em saúde da família, gestalterapeuta e também sou mestrando em educação profissional através de uma parceria entre o Instituto Federal do Espírito Santo e o Instituto Federal do Acre. Inclusive, este curso de formação é um produto desse mestrado. Eu espero que você aproveite e vamos seguir para a nossa aula. Mas antes de começar a nossa aula, vamos fazer uma introdução ao módulo. Este primeiro módulo fala sobre o transtorno do espectro autista na educação profissional e tecnológica. Primeiro, vamos falar sobre algumas características do TEA trazidas pelos manuais diagnósticos do DSM-5. Em seguida, vamos falar sobre a evolução da conceituação do TEA. Logo em seguida, vamos falar sobre alguns mitos sobre o TEA na educação e na vida da pessoa, assim como obstáculos possíveis na aprendizagem e desafios que educadores podem encontrar no ensino-aprendizagem desses alunos. É aí que entra a importância do plano individualizado de ensino e a própria formação de professores, que é o que estamos fazendo agora. Eu vou explicar agora algumas características do TEA de acordo com os manuais atuais de diagnóstico. Embora essa parte da saúde não seja propriamente nossa da educação, é interessante saber como os atuais médicos e psicólogos e neuropsicólogos classificam hoje o que é o transtorno do espectro autista. Então vou pedir licença para ler aqui exatamente como consta no manual. Primeiramente, o TEA, o diagnóstico do TEA. Ele especifica, primeiro, se está associado a alguma condição médica ou genética conhecida, ou a fator ambiental, se está associado a outro transtorno do neurodesenvolvimento mental ou comportamental. Segundo que o diagnóstico especifica a gravidade do TEA. Essa gravidade do TEA ela vai estar associada aos critérios que a gente vai discutir logo adiante, que são critérios A, B, C, D e E. E eles basicamente vão falar que tipo de apoio a pessoa precisa. O diagnóstico também especifica se a pessoa tem um comprometimento intelectual concomitante, ou seja, um comprometimento que faz parte daquele transtorno, e se também tem um comprometimento da linguagem. Os critérios, como eu mencionei, são divididos entre A, B, C, D e E, com alguns pontos específicos dentre eles. Eu vou passar rapidamente. O primeiro critério, o critério A, ele fala sobre déficits persistentes na comunicação e interação social em vários contextos. Que tipo de contextos são esses? Por exemplo, a pessoa que tem limitação na reciprocidade emocional e social, com dificuldade para compartilhar interesses e estabelecer uma conversa. A pessoa que tem limitação nos comportamentos de comunicação não verbal usados para interação social, variando entre comunicação verbal e não verbal, pouco integrada e com dificuldade no uso de gestos e expressões faciais. Limitações em iniciar, manter e entender relacionamentos com variações na dificuldade de adaptação do comportamento para se ajustar nas situações sociais, compartilhar brincadeiras imaginárias e ausência de interesse por pares. O critério B, que a gente associa a padrões repetitivos e restritos do comportamento, eles vão avaliar atividades e interesses, conforme manifestado por pelo menos 2 dos seguintes itens ou por histórico prévio: movimentos motores, uso de objetos ou fala repetitiva estereotipada, estereotipias, alinhar brinquedos, girar objetos ou ecolalias. Estereotipias era o que algumas pessoas antigamente conheciam como manias, tiques, só que nesse caso do transtorno do espectro autista, ele se demonstra como comportamentos repetitivos. Insistências nas mesmas coisas, adesão inflexível a padrões e rotinas ritualizadas de comportamento verbais ou não verbais. O que isso quer dizer, gente? A pessoa ela apresenta um sofrimento extremo ou considerável para pequenas mudanças na rotina.
também apresenta dificuldade com transições entre uma rotina que tinha e uma rotina que vai ter. Ela também pode apresentar necessidade de fazer as mesmas coisas todos os dias. Então, essa inflexibilidade, o que algumas pessoas podem conhecer como teimosia ou frescura, são considerados traços autísticos. Lembrando que esses critérios, para serem considerados transtorno do espectro autista, eles precisam todos estarem presentes 2 ou mais desde os 6 anos. O critério B também fala sobre interesses altamente restritos ou fixos em intensidade, ou com foco muito maiores do que os esperados. Por exemplo, um forte apego ou uma preocupação a objetos, um interesse preservativo ou um interesse excessivo em assuntos específicos. A gente costuma ouvir muito falar que o hiperfoco do autista pode estar relacionado a um documentário que ele assistiu, ou um assunto de ciências, ou um assunto da arte, ou um assunto da linguagem. Isso vai variar, na verdade, do interesse da pessoa, certo? Ela também pode ser hiper ou hiporreativa a estímulos sensoriais ou interesses incomuns por aspectos sensoriais do ambiente. O que isso quer dizer? Muitas vezes um som, uma temperatura, uma batida pode causar tanto uma reação exacerbada, uma reação exagerada, como uma reação muito menor do que se espera de uma pessoa que não tem um transtorno. Esses estímulos também podem estar relacionados a sons, a estímulos visuais, a luzes. Isso é interessante falar porque o ambiente da sala de aula ele contém vários desses estímulos. Vamos agora para o critério C. Como eu já me adiantei lá no B, né? O C fala sobre a necessidade dos sintomas estarem presentes desde o desenvolvimento precoce da pessoa. A gente tira uma média de 6 anos. Né? A pessoa tem que estar apresentando essas dificuldades desde antes dos 6 anos. Mas isso também costuma ser uma faca de 2 gumes, porque a criança ela pode ter a dificuldade, só que o adulto ou o professor ele pode não perceber aquela dificuldade e alegar que ele não tinha, certo? Então, o que acontece? Existe no desenvolvimento humano o que a gente chama de demanda social. Quando o autista ele passa por uma demanda social muito grande, quando ele entra na escola ou quando ele interage com outras pessoas, essas dificuldades ou esses sintomas que ele já tinha costumam aparecer. E pode ocorrer também uma dificuldade de adaptação muito grande entre as pessoas que estão naquele ambiente e a pessoa com TEA. E uma das características que eu considero mais importantes, que esses sintomas eles têm que causar prejuízo social na vida da pessoa. Não adianta a pessoa ter características autísticas e isso não gerar um impacto na sua vida. Ele especifica aqui bem claro que são prejuízos clínicos significativos no funcionamento social, profissional e pessoal, além de outras áreas que sejam importantes para aquela pessoa. O critério E fala sobre a necessidade desses distúrbios, né, desses sintomas, não serem bem explicados por uma deficiência cognitiva, por uma deficiência intelectual ou pelo atraso global do desenvolvimento. Isso é importante porque no manual diagnóstico do DSM-5, ele precisa fazer a equiparação, ou seja, ele precisa comparar, né, se a pessoa tem um diagnóstico de um transtorno ou tem diagnóstico de outro transtorno. E dessa forma, cumprindo os requisitos A, B, C, D e E, considerando que a pessoa tenha pelo menos 2, né, ou mais das características apresentadas em cada critério, pode-se dizer que ela tem uma hipótese muito forte para transtorno do espectro autista. E essa classificação ela pode diagnosticar a pessoa tanto como leve, moderado ou severo. Embora pessoalmente eu não goste dessa classificação de leve, moderado ou severo. Porque ele passa a impressão que a pessoa com TEA ela tem um transtorno pior que outra pessoa com TEA. Sendo que cada situação
pode trazer um prejuízo social ou pode trazer um prejuízo educacional para a pessoa. Outro fator muito importante que a gente precisa considerar é que uma pessoa, por exemplo, com um transtorno leve, ou com um transtorno moderado, ou com um transtorno grave, ela vai ser diferente de outra pessoa também de acordo com o nível de suporte que ela recebe na vida. Se eu tenho um transtorno leve, outra pessoa tem um transtorno leve, e eu recebo suporte e ela não recebe suporte, ela vai ter muito mais dificuldade, certo? É por isso também que o DSM-5 ele considera falar do TEA como nível de suporte 1, nível de suporte 2 ou nível de suporte 3. O que isso quer dizer? No nível 1, né, que a gente chama, a pessoa ela precisaria de pouco apoio. Ou seja, ela pode ter uma vida normal, natural, desde que ela tenha um mínimo de apoio social, o mínimo de apoio educacional, o mínimo de apoio terapêutico. Aí vocês vão ver que o nível 2 é a mesma coisa, só que ele precisa de mais atenção, ele precisa de uma atenção moderada, ele precisa de um apoio educacional moderado, ele precisa de um apoio, né, de saúde, de terapia, de uma equipe multiprofissional, talvez mais dias na semana ou por um maior tempo. E da mesma forma o nível 3 vai precisar de um apoio, ele vai ter uma necessidade maior de um apoio substancial. Vai acontecer, gente, dessas pessoas terem comorbidades, outros transtornos, transtornos de aprendizagem, mas a gente não precisa falar deles agora. Mas é importante notar, porque alunos chegam para a gente com dificuldades que podem estar relacionadas ao TEA, que podem estar relacionadas a outro transtorno, ou que podem simplesmente estar relacionadas à falta de apoio. Então, resumindo, pessoal, o transtorno do espectro autista a gente considera como um transtorno do desenvolvimento, porque ele afeta a pessoa desde o seu iniciar, ou seja, desde que ela nasce, a pessoa nasce com esse transtorno. Não é uma doença que ela vai deixar de ter, ou nem pode ser considerada uma doença. É uma condição, uma deficiência que a pessoa tem, que vai afetar várias áreas da vida dela, seja social, educacional, global, e é uma condição que necessita de apoio. Esse apoio vai variar de acordo com a condição da pessoa, se é nível de suporte 1, se é nível de suporte 2, se é nível de suporte 3. Também vai variar se ela está passando por uma fase difícil da vida dela ou de adaptação. Também vai variar se a pessoa ela recebe apoio da família, se ela recebe apoio terapêutico, se ela recebe apoio da escola e se ela tem dificuldade com alguma habilidade que ela ainda não desenvolveu ou que ela pode desenvolver. Na próxima aula, vamos falar um pouco sobre a evolução do conceito de TEA, porque esse conceito de TEA que eu apresentei para vocês não é o conceito inicial que começou lá no século passado. E é por isso que muitas pessoas têm uma confusão ou pelo menos alguma dúvida sobre o que é o transtorno do espectro autista. Olha, eu gostaria muito de agradecer para você que ficou até o final deste vídeo, para você que assistiu a essa aula, seja através de um curso de formação que você esteja participando, ou se você simplesmente encontrou esse vídeo aqui na plataforma do YouTube. Eu peço para que você assista aos outros vídeos da playlist do canal. Peço também que você se inscreva, compartilhe e adicione, né, o seu like para me ajudar com a plataforma. E se você está aqui através da plataforma do Evin 3, eu peço para que não se esqueça de preencher o formulário de participar. Vou deixar disponível. Também tem um espaço para dúvidas, um espaço para comentários onde a gente pode interagir, onde a gente pode conversar. E não se esqueça também de assistir às outras aulas para que você possa se ater dos conteúdos necessários. Eu aguardo você na próxima aula. Obrigado.